Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vi na linha das almas e também na encruzilhada. Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Mas o amigo Zé Pilintra, que nasceu lá no sertão, enfrentou a boemia com seresta e violão. Hoje na lei de Umbanda acredito no Senhor, pois sou seu filho de fé, pois tem fama de doutor, com magia e mironga, dando forças ao terreiro. Saravá seu Zé Pilintra, um amigo verdadeiro. Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Mas Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vi na linha das almas e também na encruzilhada. Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vem na linha das almas e também na encruzilhada. Mas o amigo Zé Então, muito bem, hoje é dia 6/12, às 20 horas e 37 minutos. Estou aqui com o médium Edson Rosa. Vamos falar com a entidade Senhor José Pilintra das Almas, e graças a Deus. Boa noite. Seu Zé? Boa noite, né? Boa noite, seu Zé. Tudo bem? Boa noite. Ê, seu Zé. É uma satisfação enorme falar com o senhor novamente, viu? É interessante sempre falar com você. Graças a Deus. Olha, Você tem uma coisa muito forte com essa palavra senhor, né, Nego? sim, nossa. Mas continue. É que eu Pode sou do- chamar como você quiser. Eu sou do interior, a gente é meio caipira ainda, seu Zé. Não é nesse sentido que eu falo. Mas me chame só de Zé, tá bom. Zé, vamos ver se eu consigo, hein? Vamos lá. Olha, seu Zé, hoje Pois não. o tempo vai ser curto pro tanto de coisa que imagino que a gente tenha a conversar. E, Eu tenho tempo, né? então, Um tempo pelo menos razoável. vamos lá. Não vai pelo médico, o médico não sabe nem que dia é. Vamos lá, então. Então, para respeitar o tempo do médio, né? Então, vamos lá, ó. Eu também abri lá, o povo enviou várias perguntas, das quais algumas eu vou fazer questão de sanar para as pessoas justamente do Senhor. Obviamente, quando ouviram o último diálogo, quiseram saber um pouco mais sobre a sexualidade humana e os limites. O que é certo e é errado. Então, vou deixar o senhor falar pelo menos um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho, seu Zé, o senhor que vê muita coisa aí no mundo espiritual desregulada por conta de escolha mal feita. Sim. O que é uma escolha acertada em relação à sexualidade? Olha, nego, em primeiro lugar, não é uma questão de escolha e opção. Se levarmos em termos de como você se coloca, como você vai exercer, ter prazer, sexualmente falando. Então não é uma questão de escolha. Espírito é espírito. Ponto. Chamar opção sexual já é totalmente errado, Tá, ao meu ver. sim. Então, levando dentro desse contexto, o homossexual é Deus se mostrando de uma outra forma perante uma realidade para realizar algo a mais. É meu ponto de vista, Tá. como vocês falam, pessoal. Apesar que, se vocês lerem os livros da codificação e os livros de Umbanda sério, no budismo, ou outras linhas que estudam coisas do espírito, vocês verão que vocês chamam de opção sexual é um detalhe. Agora, o que vocês fazem reprimindo, obrigando, obsediando, enganando, escravizando, vampirizando o outrem, o outro, o seu parceiro,
ou a sua parceira, aí já não é detalhe, aí já vira bagunça. É esse que é o contexto. Então, seja homem, ou mulher com mulher, ou mulher com homem, ou um homem com uma mulher, se for sexo físico com amor, nenhuma entidade, da mais elevada ou a mais inferior, tem cacife para meter o bedelho. Porque se o sexo for feito com amor, já diz, amor, ninguém tem nada a ver com isso. A questão é que, independente do órgãos sexuais que são parecidos ou diferentes, não importa. É o que move a relação sexual. E como está se movendo no sentido psicológico os efeitos de prazer e doação ou de agonia e submissão daqueles que entram no ato sexual. É aí que pega, entendeu, menino? Sim. Então não tem nada a ver esse negócio de porque é homossexual, porque é lésbica ou hétero. Para mim isso aí é só palavra bonitinha. Isso não rebaixa ser humano, isso não atrapalha a mediunidade. A única coisa que atrapalha a mediunidade e que bagunça a sociedade é a falta de caráter, vergonha na cara, má índole. Isso sim. Eu sabia. Agora, como vocês vão materializar o amor em quatro paredes, o problema é do casal. Claro. Tem que ter nada de se meter com isso. Então, de uma forma bem curta, sem falar muito bonitinho, Tá. se vocês lerem livros espíritas e outros livros, vocês vão ver a mesma coisa. Entende, Nego? Sim. Então, o meu ponto de vista pessoal é este em si. Não atrapalha em nada. Em nada. O que atrapalha tudo envolvendo a espiritualidade e espírito que convive em sociedade, carnado ou desencarnado, são os impulsos das ânsias do ego, Ai. as preferências do grau de consciência e a insaciabilidade. Não ter saciação pela mente, não ter quietude. Então é o caráter. As pessoas têm o sexo primeiro como chupar uma bala. Hoje, está essa baderna aí na energia sexual, ou na energia libido, que também não é só sexual. Eu procuro, eu já disse isso uma vez, seguir mais a linha de Jung. Para mim, particularmente, é o que está mais próximo da realidade, em termos de energia, não de ato. Então, o libido, essa força que alguns podem dar de ímpeto, força de vontade, força, dão o nome que vocês quiserem. Libido, a libido. Essa energia que também envolve a energia, não o ato sexual. Ela é totalmente bagunçada no ser humano, porque o ser humano usa muitas máscaras, que não envolve o que vocês chamam de opção sexual, mas envolve de comportamento dúbio em conveniência moral, ou atitudes dúbias de postura em ética convencional. Pensem nisso. Então não tem nada a ver esse negócio de sexo, não. Vão fazer amor, vão se dar amor e vão materializar amor, porque é de Deus, é divino. Então, o que o senhor acha de uma pessoa prudente se expor às suas fraquezas, sabendo que ela pode deixar se levar e cometer alguma coisa que só o tempo pode apagar? Olha, meu, vamos dividir as coisas. Tá. Sexo e fazer amor. Isso, tá. Ficou claro. Se as pessoas fizerem amor, elas não fazem amor com carência. Elas fazem amor com cumplicidade. Nossa, é verdade. Se você fizer sexo, você faz sexo só com paixão, com deslealdade consigo mesmo, porque você vai estar jogando no outro as suas carências. Nossa. Eu estou falando de uma forma bem clara. Sim. Para até aquele que se faz de louco, que ouve e não quer entender, vai sentir uma dorzinha.
Sim, sim. Você sabe como é que é, né? O Sim. povo gosta de ouvir só poesias batatinha quando nasce. É. Chega. Uhum. E antes de eu continuar, eu vou usar uma palavra de que um compadre, um amigo, ou um Exu, como vocês queiram falar, disse. Neste médium, no seu Edson, todas as entidades têm, não é o mesmo ponto de vista, mas segue a mesma diretriz. Sim. Vergonha na cara. Eita. Eu não posso falar isso pelos mentores dele, mas eu tenho vergonha na cara. Por ter, eu não vendo balela. Não Isso. agrado ninguém. Claro. E também não agrado nem a mim. Entende, né? Sim. Então vamos continuar. Então há uma diferença de ter um ato de amor que não necessita da penetração, porque você se sacia e se conhece, se preenche, se reencontra no prazer e no namoro mútuo, não só de emanação energética, mas de cumplicidade de carinho, de afeto e até mesmo, por que não dizer, de afeições, no ato de fazer amor, numa cama ou onde for, e com quem for. Respeitando, claro, as idades e essas coisas envolvendo a moral da Terra. Entende, rapaz? Sim. Agora, fazer sexo, os tarados que vivem vindo bunda na rua, fazem toda hora. O sexo é mental. Por ser mental, o que é mais podre é a mente daquele que só quer dar uma asinha. Eita. Se vir crítica, não tem problema. Não, não. Para isso mesmo. Sim, sim. Quando... Isso eu estou dando especialmente para os garanhão. Eita. É uma mensagem de Zé Pilintra. Vocês não me chamam de malandro? Sim. Então vocês criem vergonha na cara e aprendam a ser malandro de verdade, não malandro porco em cima da cama, usando as suas mulheres como instrumento sexual. Nossa. Ou vice-versa também, se servir o chapéu à vontade, mas tem a cartola no plano espiritual. Nossa. À vontade, menina, eu vou tentar pegar um pouquinho mais leve. Tá. O senhor falou críticas, mas às vezes nós queremos calar as pessoas que nos tiram da zona do conforto. Não, nós queremos calar as pessoas que evidenciam quem nós somos de verdade. Ah lá. É mais ou menos assim. Uhum. É o famoso eu não faço, mas eu vivo pensando. Então você faz, pior, para si mesmo, ininterruptamente. Chega de hipocrisia, menino. Esse planeta de vocês, independente da religião, para mudar tem que mudar na verdade. Ninguém muda na mentira. Eu desconheço qualquer espírito que evoluiu na mentira. E quando eu digo a verdade dentro de uma egrégora consciencial coletiva, que não agrida ninguém. Então as pessoas vão usar umas às outras e evoluem, viram todo anjinho. Maltrata a mulher em casa, dão porrada, bebe, enche o saco, ou ficam traindo Deus todo mundo e está tudo uma maravilha. Deixando bem claro que eu vou usar o nome opção sexual porque assim as pessoas entendem. Mas eu não acredito em opção sexual. Eu acredito em gays, lésbicas, héteros, como Deus se mostrando de outra forma. É o meu ponto de vista de Zé Pilintra das Almas. Mas não é a opção sexual, como vocês falam, que vai distinguir um caráter bom com caráter ruim. O mau caráter de uma pessoa. É a mente viciada, é o ego viciado e é os graus de consciência vivendo na conveniência. Porque o senhor estando no mundo espiritual, trabalhando com esse tema, o senhor percebe que existe... Eu só trabalho há quase 400 anos com isso, eu já contei minha história. Então, o senhor percebe que pelo menos aqui entre os encarnados, tem um direcionamento maior para que o homossexual Em primeiro lugar, seja vocês promíscuo? não fazem amor. Vocês aliviam o ego. Eita. Raríssimos são os casais e as pessoas que fazem amor. E Se esse... vocês fizessem amor, Uhum.
Não é quantidade, é qualidade e é manutenção energética. Coisa que nós vemos hoje que é o inverso. É necessidade para vampirizar a energia. Olha a diferença. Nossa. Eu não estou falando nada que foge ao kardecismo, ou até mesmo livro sério de Umbanda. É. Só que o meu modo de falar e o meu gênio é esse. Eu não estou aqui para me maquiar para ninguém. Tá, não, claro. Mas continua com o teu papo. Não, tá E o senhor deve ter então já percebido que entre os encarnados se dirige maior atenção e se atribui promiscuidade aos homossexuais e aos bissexuais do que aos héteros. Mas do mundo espiritual, o senhor nota que é assim mesmo? Existe maior incidência de promiscuidade entre os homossexuais? Pode repetir a sua pergunta? Eu entendi, mas como eu sei que tem pessoas que talvez não vão entender, por favor. Isso eu vou formular de outro jeito. Existe maior incidência de promiscuidade entre os homossexuais, os bissexuais, as lésbicas, do que entre os heterossexuais? É tudo a mesma coisa. Porque os anseios são da mente. Você desencarna, você leva a sua mente, como ela está e no grau de realidade que ela se sustenta com informações. Você leva o seu ego com seus vícios, com seus apelos, com seus apegos, com seus medos, com seus costumes, com seus cacuetes, com as suas manias, com as suas fobias, com as suas paranoias, com as suas noias. Você leva o seu grau de consciência com a transparência, melhor, como você se transparece ante uma realidade, no caso desencarnado no plano espiritual. Para não dizer que vocês levam vocês mesmos. Então não é uma questão de opção ou de como você era na Terra. Se era lésbica, se era gay, se era hétero. Não interessa isso. Você vai levar todas as manias e os anseios para o outro lado. O dia que a sociedade entender que o que vocês chamam de opção sexual não é doença, não tem problema nenhum nisso, que é um freio, que é um antídoto e um remédio, não pelo ato sexual, mas pela energia hipersensibilidade, no sentido de equilibrar as polaridades em convivência, em límpida aparência, não em cima de uma cama, ou no motel, ou nos lares, ou em apartamentos, que não envolve, aí não tem nada a ver com relação sexual física, mas tem a ver com postura moral e ética entre o convívio. Porque a polaridade está se harmonizando. Graças ao Deus que está se mostrando diferente, que está vindo levas e mais levas de seres, deuses, que têm posturas diferentes que vocês denominam como homossexuais. Porque eles estão equilibrando essas polaridades. É interessante, as pessoas vivem comendo, mastigando livros espíritas, vivem folheando os livros de Umbanda, passando os olhos por cima, porque quanto mais é bonita a capa e chamativa, melhor é o conteúdo dentro. Sabe como é que é o ser humano? Nossa. E continuam escravas dessas incógnitas. Ser ou não ser. Sou ou não sou. Faço ou não faço. Vivo ou não vivo. Está na hora. Está na hora das pessoas serem autênticas. E isso causa, não é por causa de opção como vocês falam, mas por não serem elas mesmas. Não estou falando agora de opção sexual como vocês falam, mas por não serem autênticas, ou no ato sexual, ou no prazer, ou no labor à vida, criam-se nelas depressão, fobias, bipolaridade, esquizofrenias e outras manias, como sexolatria, sexólatras, pedofilia, zoofilia e outros processos em si, manias impulsivas, que são para se autocastigar, para se autossentir. O convívio humano já é um ato sexual, infelizmente. Enquanto que o planejamento dos espíritos luminosos é que o convívio humano seja a materialização de um ato de amor. É diferente. Então, falou de sexo, os negros já começam a imaginar posição, bunda, seios ou pênis, vagina. Sim.
Porque se fica só nisso. E não é só isso. Não é só isso. Por isso que nós vemos hoje que muitas mulheres, muitas, e até mesmo alguns homens, por que não dizer isso? E até mesmo outros seres, deuses que se mostram de outra forma. Para aqueles que acham estranho. Para mim está tudo certo. Ou se fingem, ou são estrupados em silêncio. Enquanto o seu parceiro acha que está agradando, porque na cabeça dele, fazer sexo é comer um pedaço de carne diferente todo dia. Vamos continuar com a conversa, amiga. Vamos. Então, que tipo de repercussão tem no corpo espiritual a pessoa se entregar às suas emoções e fazer por fazer? A questão não é também o fazer por fazer. Vamos agora falar de uma forma mais rápida e ao mesmo tempo numa frequência mais branda. Você pode conhecer alguém na balada. Tenha carinho por essa pessoa antes, durante e depois. Eu já falei sobre isso. Tá. Em outros áudios, como você fala. Entende, Rafa? Sim. Daí de boa. Então, é ter a permútua. Ah, mas eu não vou casar com esse cara que eu não gosto dele, só gostei de transar com ele, não tem problema, mas guarde, nutre, ou pelo menos algo bom, a não ser tamanho, grossura, espessura, fundura, calor ou maciez. Para bom entendedor, eu acho que dá para entender, né? Sim, claro. E quem... Agora, quando as pessoas fazem sexo só por impulso, só para aliviar, e ficam misturando a sua energia de uma forma vampiresca com seus anseios, porque toda vez que você faz amor, tá? Talvez eu vou até um pouquinho além de alguns livros aí, então não me preocupo com nada. E o médium que eu me sirvo permite nós falar as coisas de uma forma clara. Tá. Verdade ou mentira fica na consciência de quem está escutando. Sim. Primeiro, quando você faz amor, não é só o seu físico. Você faz amor até com o corpo mental. Porque todos os chakras de todos os corpos, ininterruptos, corpo mental, corpo astral, corpo do pretérito se coligam. Então você se sustenta, porque todos os corpos, e até o corpo físico, absorve maior quantidade de energia prana. E pelo um ato tântrico de amor, não pelo ato sexual, mas pelo concruio de duas consciências se igualarem em nus, acontece até mesmo curas. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque o Tantra hoje, a maioria está uma palhaçada. Então eu não vou ficar dando força para essas casas. A maioria que faz tantrismo está uma palhaçada. E Tantra também não é só sexo. Agora, quando você faz só sexo, o corpo que se liga mais porcamente são chakras inferiores do corpo astral. Se são chakras inferiores do corpo astral que já estão acelerados, porque os chakras do corpo do pretérico e os chakras, estando acelerados, vai trabalhar mais na energia a libido, na frequência do inconsciente coletivo, que é o porão de Freud, ou a energia libido, no sentido bruta, tosca, que é as depressões, as frustrações, as manias, as fobias. Era como se você dividisse as podridões, as energias pútridas, um com o outro. Isso não é manutenção, isso é vampirização. Eita. Eu estou falando de uma forma bem clara. Sim. Só não entende quem não quer. E se não entenderem, continuem. A vida ensina, não eu. Então, menino, no plano espiritual nós vemos muito mulheres com vaginas na testa, na bochecha, no peito, um seio nas costas, uma deformação total. Homens totalmente bexiguentos, deformados. Por quê? Porque trocaram essa energia pesada, essa vampirização, esses anseios, eu vou chamar de cognição.
Quando você faz amor, você faz um downward, não é isso? Sim. Dando ao outro mais acesso a mais conhecimento. Vamos chamar esse conhecimento de saúde mental, emocional e sentimental, mutuamente, correto? Correto, seu Zé? Quando você faz sexo, você manda um cavalo de Troia. Puta que pariu. Nossa. Você simplesmente troca vírus um com o outro. O Vixe. que você acha que vai acontecer com o mental, emocional e sentimental dessa pessoa? Ou uma dessas áreas. Isso quando não atinge a energia do campo bioeletromagnético e começa a aparecer um monte de doença venérea. Vixe. Aí depois culpam Exu, espírito. Aí é o capeta que é culpado, né, Pomba Nenê? gira. Pombagira. Tá Tadinho. tudo certo. É. Trabalhadora Coisa honesta e interessante, séria. que eu faço um pedido a quem me escuta. Vamos ver. Não gostem de mim, Eita. mas escutem e estudem. Estudem para me criticar. Eu já falei para esse negão. Eu, particularmente, não me satisfaço com elogio. Eu me satisfaço com as vitórias que eu tenho, nas derrotas que eu tive, na minha moral e no meu caráter de ontem. À vontade, ninguém. Ou como vocês falam, eu me vencendo o meu pior. Isso me satisfaz. Aqui nessa terra vocês fazem uma coisinha, obrigado. Para quê? É. Eu sei que envolve a educação, mas para bom entendedor, acho que vou entender o que eu estou tentando dizer. Claro. Entre ficar elogiando, estudem. Pegue um livro lá dos escritores de vocês, quando ouvir o Diálogo com o Espírito, vão à luta, vão estudar. Vocês vão ver que não vai só criar um bálsamo de energia positiva na casa de vocês, mas também uma elevância na consciência de vocês, mudando seus patamares de ações, os egos, de consciência e da mente. À vontade, Nenê. Seu Zé, e quando assim a pessoa tem um namorado ou uma namorada e vai pra Quando tem um balada, amor, assim, é isso? sim, e Ou aí uma vai, paixão. já tem já. Já tem a sua tampa da panela. Daí vai pra balada. Pá, pá, tanana, pá. Daí olha assim pro lado, pisca, pisca, troca uma ideia, pá, e vai. Como é que fica a situação da namorada que não tinha nada a ver com isso? Existe uma inteligência cósmica chamada lei de sintonia. A lei de sintonia é uma lei que nenhum espírito, nem se for da hierarquia de Cristo ou Arcanjo Miguel, porque quem estuda a Bíblia, se lê com atenção, vai ver que nem Cristo quebra essa lei, porque essa lei em si já faz parte de Deus e é divina. Se existe essa lei de sintonia, os teus atos psíquicos, no suposto livre-arbítrio que tu teve de ir num lugar e trair o teu amor, ou a tua tampa, o teu chinelo, ou a tua namorada, como vocês querem chamar? Sim, Como é que é o outro pé de chinelo, não é isso? é isso, a tampa da panela. Como vocês queiram chamar. Sim, Você vai estar criando com um cavalo de Troia, com teu vírus, com teu vício sexual de dar uma asinha diferente, outros subvírus, outros vícios e muito mais insaciáveis. Tá ouvindo? Me corrija, menino. sim. Então o que acontece? Você vai lá, dorme com uma pessoa, que a pessoa pode ser de qualquer sexo, não importa. Dorme com a pessoa lá, faz o teu sexo, muito bem feito, de 20 minutos. Eita. Muito bem feito, mal tirou a roupa, mal se toca. Mal se beijo, mal se olha. Tanto é que no outro dia nem lembro o nome da criatura. E depois espalha para todo mundo que fez amor, mas tá certo. Tá certo, tá tudo certo. Aí faz lá o seu amorzinho, como vocês acham, o sexo. Vai para casa, chega de noite. Aí sim, aí tá todo romântico. Por quê? Porque está aliviado o animal, o bicho fedorento, cheio de vírus energéticos, virulento,
vai lá poluir a pobre da mulher, o pobre do marido, quando assim é também, quando assim se faz pobre. Ou ser humano com as suas imundícies, cheio de cavalo de Troia, esses vírus aí de você. Cavalo de Troia é uma forma simbólica, um vírus de computador. Sim. Se vocês são seres eletromagnéticos, vocês carregam informação. Então eu espero que aquele que escute não dificulte. Por favor, precisa acreditar em mim, mas não dificultem. Entendi. Então você vai ampliar cada vez mais um círculo vicioso viral. Esse círculo vicioso viral vai criar um campo. Este campo cria uma nota ruidosa musical. Essa nota ruidosa musical, estou falando em vários sentidos, porque são vários tipos de pessoas que escutam. Ela vai criar um outro campo chamado campo morfos. Campos de vontade, de impulsos, de impressões, ou de algumas sensações viciantes. Este campo, que já não é mais de um e de dois, mas é de milhares de consciência, milhares de ego, milhares de mente, vai criar o que vocês chamam desde doenças venéricas, que se acoplam nos corpos inferiores e depois no corpo físico, como a AIDS, como também há manias e fobias, desde uma pessoa com impulsos sexuais por uma masturbação, as pessoas que só têm prazer através da bestialidade e da zoofilia, fazer sexo com animais. Por isso, eu estou dando um exemplo que é a energia sexual, mas isso vale por outras energias. Quando um maníaco faz um crime, a sociedade inteira deveria rever-se pelo ato do outro. Pensem no que eu estou falando. Chega de hipocrisia. Alguns vão ouvir, vão falar, então, Zé, o fulano estuprou uma criança, o culpado sou eu? Não. Mas aquele fulano captou não a tua olhadinha na bunda da menina, nem muito menos a tua olhadinha no órgão sexual do menino, mas captou os teus pensamentos pútridos que ficaram depois da olhadinha, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, para depois fazer um ato com teu amor, como um desperdício de energia virulenta, através não de um ato de amor, mas através de uma vampirização sexual, cheia de vírus, cheia de vícios. Tá claro ou não tá? Nossa Senhora. Sim, senhor. As pessoas vivem dizendo que nós somos todos um. Vou falar nós porque esse médium está por aqui e eu estou nessa dimensão. Tá. Será que nós somos todos um só no amor? Vamos parar com essa hipocrisia besta. Nós somos todos um em tudo. O ser humano é o computador mais evoluído do macrocosmo. Ou seres humanos cósmicos, como queira dar o nome. Mas como estamos falando dos terrícolas, Sim. vocês armazenam conhecimento e informação. Eu não estou falando nenhuma bobagem. A diferença é que é estranho ver um Exu Zé Pilintra das Almas falar assim. Eu só vou prestar para alguns se eu falar putaria, gíria, malandragem, fumar charuto e andar bêbado por aí. Aí eu presto. Nossa. Mas as épocas estão aí, menino. Tá tudo Vocês não mudando. são obrigados a me engolir, mas vão ter que engolir muitas entidades, não só no seu canal, mas nos terreiros que vocês frequentam, falando quase a mesma coisa. Chega! Banda é séria, candomblé é sério, quimbanda é sério, catimbó é sério, o espiritismo, os espíritas são sérios, o budismo, que seja. Porque senão, menino, o caldo já está entornando e vai tornar muito mais. As pessoas falam, teve até Benedito andou comentando isso muito por cima, eu gostaria de dar uma pincelada nas dimensões. Aham. As pessoas falam que estão passando da quarta para a quinta. Se estão passando da quarta para a quinta,
O que está acontecendo com a terceira e com o umbral, a não ser alguns espíritos trevosíssimos subir para cá? Eu estou falando subir para cá porque é assim que vocês entendem, que o inferno fica abaixo da sola dos pés de vocês. E quando eu digo subir para cá é reencarnar. Ou ficar curtindo e tirando uma asinha de você, tarado ou tarada, que só quer usar o físico do outro. Como se fosse uma camisinha. Pensem no que eu estou falando. Não estou botando medo, não. Estou falando bem claro. Agora o senhor dá uma respirada aí e continua. O senhor acha que, então, se o caso da pessoa que é namorado de traição é menos grave do caso daquele que é casado? A questão que seria inconsequência, ignorância minha, ficar graduando, é grave ou não é grave. Verdade. O efeito fica na consciência, ou que tem de consciência, porque tem gente aí que não tem consciência, não. Então, tem certas colocações, menino, Senhor. que diferem. Por exemplo, você vai para um país islâmico, o que eu estou falando já não vale. Porque o grau de consciência deles, quase que coletivo, É outro. vibra numa faixa etária que aquela é a verdade, ponto. Eles não vão ser julgados por isso. Quando eu digo julgados, não é por outros espíritos, mas pela sua própria consciência. Agora eu estou falando para brasileiros, no Brasil, que é onde o grau de consciência não é tão equilibrado assim. Tem pessoas que gostam de ficar castas, tem outras que gostam só de se masturbar e não fazer mal para ninguém. Tem outras que gostam não de se masturbar, mas usar bonecos, mas não fazem mal para ninguém. Tem outras que gostam de transar com a sua mulher, mas ser mulher da sua mulher e não é homossexual, como vocês falam, e não faz mal para ninguém. Então são vários níveis. Então eu não posso falar para o senhor é errado ou é certo. Eu só estou dizendo que quando você faz uma permuta sexual de energia e a sua intenção você sabe que é não de permutar carinho e amor, mas é de sugar o labor energético do outro, você vai tomar na testa. Dia ou menos dia, isso é lógico. Sim. Então não é uma questão de jogo. Não é apontar o dedo e dizer que está errado. Porque é interessante, as pessoas falam em tudo é globalização. Mas eu falo neste médium no sentido planeta. Agora eu dei uma colocação no Brasil. Agora, se eu falar no planeta, desde o início ao fim, eu estou falando bobagem. Vamos, por exemplo, a alguns países. Entre o Egito, na China, na Índia. Olha o contexto sexual, é normal. Pênis, vagina, ou ânus, ou lábios, não interessa. Em termos de instrumento, entende? De ferramenta. Mas o contexto psicológico, de ego, grau de consciência, as fantasias e a modo de se saciar, independente do ato, é diferente. Porque são culturas, pontos de vista, egrégora consciencial distinta. Então, como é que um Exu Zé Pilintra vai lá e vai dizer que está errado, está certo? Vira baderna. A prova é que todos são um, que vai chegar um dia que todo o globo vai vibrar numa sintonia só, numa melodia. Por enquanto, o globo inteiro só tem ruidez na maioria. Só fica lá, entre o grave e o agudo extrêmico. Entende, rapaz? Sim. Para quem escuta, para estudar, vai entender. Agora, quem quiser balela, vai lá na encruzilhada acender um charuto para Zé Pilintra. E fica falando com ele lá dentro do que vocês acreditam. E eu não estou desfazendo do Zé Pilintra. Mas vai mesmo, vai acender sua vela para ver se abre a sua cabeça. Não que eu seja o dono da verdade. Mas tem coisas que têm que ser ditas. Como eu disse, as pessoas não gostam de ouvir certas coisas, porque elas ouvem por outro ser, mesmo o espírito, no caso incorporado no médium, o que a sua consciência acrama. Para com isso. Não faz mais isso, mas o seu ego não. O seu ego está nem aí. Seu grau de consciência, não estou nem aí, tá certo. Eu sou gostoso, eu sou a gostosa, eu sou o bom. Nada me atinge.
o meu Exu é poderoso, a minha pombagira me limpa depois, limpa uma pinóia. Sem cortes, viu, rapaz? Não, pelo amor de Deus, eu não corto nada. Olha, Tá. seu Zé, então, e aquela pessoa que sabe que o outro é casado e se joga? Se joga. Se joga. Não, não quer dizer se joga. Pode falar se joga, se joga, dá em cima, cai em cima, sim. tá dando cantada, 7-1, papo que dure. Esse. E É aí? isso aí. E aí? Isso aí já não é uma questão só sexual, aí é uma questão moral. Vamos revisar de novo? Nós não estamos falando de opção. Nós estamos falando da ação, não do ato sexual. Mas o que leva o ser, independente do que ele é, feminino ou masculino, ou o que ele for, em fazer o ato. Tá claro isso? Tá claro, seu Zé. Que o que pega é isso. O que pega não é como você faz. Não é como você faz. No sentido de o que é errado, pedofilia, é um crime. Zoofilia, que eu não vou dar pormenores, quem quiser procura na internet. É um crime. Bestialidade, é um crime. Você está se autotorturando e torturando o outro. Fora outras fobias que, se eu começar a citar o nome, vai ficar muito pesado e tem alguns adolescentes aí, não é bom. Entendeu, menino? Mas, e se a pessoa, por exemplo, tem lá seus acima de 30 já, ou não importa, já é de maior, e vai... Quando uma pessoa não tem saciedade sexual e procura só o ato sexual, fazendo sexo como se trocar de roupa, ela é doente. Ela precisa tomar remédio, ser tratada. Sim, sim. Eu estou falando, mas é claro, vamos falar com qualquer psicólogo aí de vocês carnado. Isso é óbvio, Falando né? alguma bobagem. Não. Isso é uma doença, é uma fobia. Tá. Ou tenha vergonha na cara e a dignidade de chegar para o seu marido e dizer, olha, eu tentei de tudo, eu tentei. Eu não quero te trair. Vamos procurar ajuda. Ou espiritual, ou no terreiro, numa casa espírita, ou num profissional da saúde, para nós fazer um tratamento. Porque tem uma coisa muito interessante. E agora eu vou pegar um pouco pesado, mas eu não vou usar palavras pesadas, viu, rapaz? Tá, vamos ver, hein? Quem se sacia por tamanhos e grossuras, se é apertada, se é quente, é porque não se sente. Eita, até rimou, seu Zé. É porque não se sente. E se sente, e vive, curte a sua liberdade de expressão, então tá curtindo, tá vivendo na paixão, tá ficando. Nós, Exus, não temos nada contra isso. Não vai pegar nada de ruim. Entre aspas. Porque eu não desfaço do que eu disse antes. Agora, no momento que você tem um namorado fixo, um noivo, que já envolve caráter, ética e moral, correto, menino? Sim. Confiança, dignidade, vergonha na cara, e você sai por aí nas baladas fazer, viver e acontecer, procurando maiores ou mais escurinhos ou mais branquinhos. Ai. Então larga o loiro que você tá. É. Vai procurar os seus afins. Sim. Vai ter hombridade, vai ter caráter. Isso é falta de caráter para as mulheres e para os homens. Ah, mas eu fui traumatizada porque eu só tive homem dotado, ou eu fui traumatizado, porque tem pessoas que falam isso, sabia disso? Nossa, seu Zé, quem? Mas é verdade, menino. Não estou inventando, não. Só estou Sim, falando bem do português, sim. como o povo entende. Nossa. Ah, mas eu só tive mulheres orientais. E elas são assim, um assado. E quando eu pego uma morena ou uma branca, não é a mesma coisa. Por isso que eu traio a minha mulher. Não, você não trai a sua mulher. Você trai a você mesmo. Você nem sabe quem é em cima da cama. E se você soubesse quem é em cima da cama, você ia ter prazer vendo o prazer da sua mulher num olhar de alívio pela tua santíssima presença dentro de casa, como um homem honrado ou com uma esposa honrada, com vergonha na cara. Nossa. Então as pessoas têm sexo daquela forma mecânica. Amor, hoje é quarta-feira, hoje é o dia. Amor, ó, tá faltando 4 dias para nós dar uma zinha. Nossa.
Nossa, ok, menino. O senhor vê cada coisa. O senhor vê cada coisa no mundo espiritual, né, seu Zé? Não, eu vejo como todo mundo vê. Olha. Como todo mundo vê, menino. Só que não é uma questão de coragem de falar. Ah, Eu não estou aqui tendo coragem, não estou aqui enfrentando, não estou aqui peitando nem debochando de ninguém. ah, Eu só falo aquilo que as consciências de vocês percebem-se comandadas pelo ego. É diferente. Então, Zé, como faço amor todos os dias com seu companheiro? Sendo um homem de bem, uma pessoa educada, cordial, tendo a cumplicidade de conversar. Fazer amor é antes, durante e depois. E depois, e depois, e depois, e antes, e antes, e antes. Se for assim, o antes e o depois se transformar-se-á sempre durante. Porque o prazer vai ser mútuo e contínuo sempre. A satisfação de estar com outro é tão grande que o ato sexual, quando acontece, o ato passa a ser um detalhe. O gozo apenas acentua o estado de alegria de duas almas em cumplicidade num ato de amor. Porque o gozo fixo para, mas os corações fixos, o peito de cada um, continuam se tendo batendo e aquecidos. A mente se aquieta. O ego se rarefaz nos seus conceitos e nos seus vícios. E o grau de consciência se amplia ao ponto de querer ser cada vez mais melhor para si mesmo, perante o mundo que vive, para apenas, quando encontrar aquele que ama, ser uma inspiração de amar num ato sexual. Acho que agora ficou claro, não ficou? ficou. Seu Zé, ele já é de maior. Ou então ela já é de maior, não importa. E ele tem entre 14 e 17. Sim. Isso, como é que é? Pode, não pode? Não é bom ficar procurando sexo nessa idade? Olha, se levar os pontos de vista que eu estou falando, no sentido social, para que tem mãe, para que tem pai? Eita. Para que tem família? O homem de 30 está namorando uma menina de 15. Se a família for bem estruturada, a filha vai falar pro papai: papai, eu estou namorando o fulano assim, assim, ele quer vir falar com você. Não tem como mentir para a alma. E a pior coisa para mentir para a alma da sociedade, que é a família, guardem o que eu estou falando. A alma da sociedade se chama família. E, infelizmente, para a máscara dúbia do ego está dominando as famílias na sociedade, que anda essa porcaria aí. Entendeu, menino? Então, basicamente, essa é uma idade ainda de se preocupar com outras Eu coisas. acabei de falar disso do outro jeito. Eu estou tentando pegar leva. Se você me dá carta branca, eu vou falar do meu jeito. Então Mas fala. Fala. Fala do seu jeito. Se o homem de 30 anos, não é uma questão de idade, é uma questão de maior maturalidade, correto? Maturidade. Maturidade. Obrigado. Perdão por ter errado a palavra. Tá. E pega uma criança. Porque é interessante. Quem pega menina assim só não é criança quando pega, mas quando a filha cresce em casa com 14 anos, falta só botar assim de castidade. Entendeu como é que funciona, menino? Sim. Mas... Os outros podem, com o meu não. Isso é pura hipocrisia. Então, se a sociedade estipulou, sociedade, não foi teu tu, nem eu, nem você, seu Jefferson, nem muito menos esse médium aqui que estipulou isso, foi todos. 18 anos, 21 anos. Precisa esperar, Zé Pelim, para fazer sexo com meu amor? Não. Precisa-se, para fazer sexo, para um menor, fazer sexo com o maior, nesta colocação, que a família saiba que o ato vai ou está sendo praticado. Para depois, os dois, com a permissão do grupo familiar, fazer amor. Mas isso se inverte totalmente. Pensa no que eu estou falando para quem é pai, para quem tem filho. Porque tem muito adolescente que vai dizer, é o médio se fingindo. Não gostei de Zé Pilinta porque não é malandro, não fala putaria. Pouco me importa.
Pouco me importa. Tá. É um canal sério, é para estudo. Sim. Eu não estou dizendo que é errado fazer sexo ou amor, só estou dizendo que, se é de menor, deve explicações antes do ato para a família, sim. Sim, buscar consentimento. Perfeito. Não só consentimento, firmamento no que vai fazer, aconselhamento, Claro. para não dar dor de cabeça depois. Entendendo que existe casos e casos. Nós estamos falando do Brasil. Em outros lugares do mundo é a coisa mais comum que tenha isso. É a cultura, né? Mas entendemos que existe um inconsciente coletivo até hoje. Que um menininho de 15 anos fez 15 anos, criou o cabelinho em certos lugares, papai pagava a prostituta depósito daquilo, porque naquela época era aquilo, que eu não vou dizer o nome por respeito, para o menininho perder a sua virgindade. Continua a mesma coisa, a diferença é que papai não paga, mas o ego pede. Isso se chama inconsciente coletivo, isso está muito arraigado nos homens e também em algumas mulheres, a submissão das mulheres e a prepotência dos homens cara de pau. E Como eu não estou falando todos hoje, eu já disse, eu vim preparado com um monte de cartola para lançar no ar. Quem quer? quem quer? Quem quer pega, né, menino? Eita, nós. Porque não é inútil, né? A cartola é boa, porque serve e a pessoa se encontra e vai arrumar. Ou não, ou se enfia dentro dela e continua se fazendo de louco de quem não sabe. Entendeu, menino? Sim. Então, é um bate-papo um tanto pesado que eu estou tentando levar para um lado leve, porque se eu começar a firular as coisas, como diz Benedito e outras entidades desse médio, começar a enfeitar, mudar as coisas para agradar só um bandista que acredita que Zé Pilintra tem que se colocar assim, porque é assim que Zé Pilintra é. Se ele não falar em estilo alagoano, cearense, não é Zé Pilintra. É. Se ele não falar meio que carioca, não é Zé Pilintra. Pouco me importa. Sim. O que vão pensar. Eu só estou falando. Quem tem um pouquinho de dignidade pode até não gostar de mim, mas pensem nas palavras que eu estou falando. Pensem. Eu não estou aqui dizendo que sou dono da moral, verdade e justiça, não. Mas está demais, menino. Eu estou esperando as perguntas, como esse canal é de um bandista, que envolve a energia sexual nas manifestações mediúnicas. Estou esperando uma pergunta sua. Sim, mas deixa eu só terminar. Ou esse tipo, porque isso aí é outra coisa que, olha, Eita. Benedito disse que o seu Edson tem que usar colchão. Depois de hoje à noite vai ter que usar blindagem. Mas vamos aí para isso mesmo. Sim. Tá Ó, bom, antes de entrar nessa, eu quero terminar com essa pergunta. Esse tópico, talvez. Tópico. Qual que é a visão do seu Zé sobre a prostituição? Particular, entendendo que existe prostituição e prostitutos e prostitutas. Pessoas e pessoas, correto? Sim, Vamos falar bem de novo? Pessoas e pessoas. sim. Agora, da prostituição, vamos botar um pingo no i. Vamos. Algumas prostitutas e prostitutos são mal amados e fazem da permuta sexual, independente da prostituição ou não, mas se a sua pergunta é prostituição, Isso. dependendo da prostituição, um ato para matar um vício ou um ato não para se autossustentar, mas um ato para se autocastigar perante uma sociedade que assim diz eles que não abriu uma porta. Vou repetir de novo. Uma parte, eu não disse todos, uma parte de alguns que se prostituem, não é todos. Tá claro isso? Tá. Então são várias ideologias e formas de ver. Então, Mas para ficar bem frisado, vamos ver. É errado se prostituir? E aí? Perante a sociedade de hoje, ainda se faz necessário esse freio. Responde. É um freio, menino. Sim, mas quem vai ouvir vai dizer, tá bom, o seu Zé autorizou, tô indo. O problema é dele. Eu não autorizei nada. O senhor falou que é um freio que ajuda, eles vão querer ajudar daí. Não.
Mas a sua pergunta e a sua resposta é bem pertinente. Aham. Porque tem pessoas que escutam com futilidade. Sim. Tem pessoas que escutam com fantilidade. Sim. Tem pessoas que vão escutar com bestialidade. Hum. E tem pessoas que vão escutar não por ser uma entidade falando, mas vão escutar querendo buscar, nem se for uma fagulha minúscula, de uma verdade. Aquele toque e aquele torne melhor, como homem de bem e uma mulher de bem. Se eu falar que a prostituição é errado, é dizer que todo mundo que se prostitui faz parte do demônio. Se eu falar que a prostituição é certo, é dizer que aqueles supostos bons samaritanos que vibram só numa sintonia da luz e para a luz e a escuridão que se exploda, vão dizer que eu estou errado. Eu apenas disse que a prostituição ainda se faz perante os egos duais um freio para os mesmos animais que só usam o ego no ato sexual. Ponto. Eu não disse nem que é ruim, Tá. nem que é bom. É uma ferramenta que ainda se faz necessária. Serve o propósito. Aham. Eu não estou dizendo que você, mulher, adolescente, menino, menina, ou ser humano que queira se mostrar como Deus nessa dimensão, como bem queira, vá na rua e venda seu corpo. Vender seu corpo é seu livre-arbítrio. É você que vai se explodir, não eu. O problema é teu. Por isso que eu falo assim, tem gente que já mandou uns recados pro seu Héctor dizendo que eu sou um pouco nervoso, estúpido. É, estourado. Mas menino, é a realidade. É. Chega de mentira, essas coisas, comigo não cola. Eu não tô aqui para agradar ninguém. E é o senhor também que vê depois que desencarna a situação da pessoa, né? A gente aqui não sabe de muita coisa. A questão não é só ver. Eu sou um dos espíritos que vai resgatar algumas criaturas assim. Nossa. Conta um resgate que o senhor fez, seu Zé, que hoje, se a pessoa não ouvir, ela pode terminar desse jeito. Antes de contar, eu vou indicar os livros do espírito Luiz Sérgio. Espírito Luiz Sérgio, que lá os Exus se chamam Lanceiros de Maria. Tá. Lê o nome dos livros Lanceiros de Maria, pode dizer que é Exu, porque é Exu mesmo, só em outra egrégora. Tá. Ou o livro Sexo e Destino, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Tá bom, menino? Tá. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa. Esse canal é para um bandista, não é? Ah, não. É pra todo mundo, seu Zé. Você tá ficando esperto. Então não vou usar então só quando é na egrégora de Umbanda. Eu vou levar para todos. Tá. Tá bom? Sim. Para todos então. Sim. 1972, menino. Na época de vocês. Niterói, Rio de Janeiro. A equipe que eu pertenço foi solicitada a um processo. Esse processo envolvia um inferninho, uma casa de prostituição. Digo inferninho porque é assim que na gíria muita gente chama. Espero que ninguém se ofenda. Porque vivem falando isso, quando o Exu fala é feio. Um inferninho, um puteiro. Esses nomes maravilhosos que dão. Lá nesse local, estava em andamento 2 desencarnes. Do ativo, homem, e da passiva, uma mulher. Por que desencarne? Antes deles fazerem um ato sexual, eles já tinham se drogado com algumas drogas potentes, vamos dizer assim. Fizeram um pouco, deixando claro que antes de decidir dessa noite, tanto o homem como essa mulher já viviam nessa frequência. Este homem, como ele tem família, em Niterói não é tão grande também, não é muito pequena, vamos dizer que é Manuelzinho. Desencarnou com seus 32 anos. E a Miguelina, nome
Simbólico, entendeu, menino? Sim. Desencarnou, se eu não me engano, ela tinha quase 18 anos, era 17 anos. Nossa. Fato e ocorrência verídica. Física, verídica. Uhum. Ela já se prostituía desde os 11. Ele, um empresário, não vou dar muitos detalhes, que a família é grande lá, viu, menino? Uhum. Esse teu canal vai longe. Graças a Deus. Um empresário, bonzão, ninguém sabia que ele usava drogas, ou melhor, alguns, mas faziam vista grossa. Mas ele tinha um vício, pegar garotinha. Tinha que ter a bundinha durinha, ceinho durinho, e a pele queimada, cor de cuia, Eita. cor de porongo. Estou falando detalhes porque é para as pessoas entenderem como funciona as mentes pútridas de algumas pessoas. Tá. Drogava as meninas e usava e abusava como o bife que vai comer hoje e vai deixar o restinho para amanhã. Ai. Isto, ser chamado de ato sexual, é lavagem para porco. O ato. Essa menina, 17 para 18 anos, desde os 11 anos se prostituía porque ajudava a sustentar seus outros irmãos menores. A mãe, cabeça virada, dava mais força para a filha se prostituir, e a filha, com essa sociedade linda e maravilhosa, que quando estão gastando R$ 8 numa latinha de cerveja, quando passam no mendigo na rua, ficam comovidas e dão 3 centavos, não descem do carro para comprar uma marmitinha de 5 para dar para as crianças. Pensem no que eu estou falando. Aí a culpa não é da sociedade. Aí ninguém tem culpa. Todo mundo faz vista grossa. Eu estou pulando muita coisa, menina. A história é pesada. Estou voltando ali. Tá. Nessa noite, este cidadão, 1971, ele começou com essas firulinhas, como diz Benedito, e terminou um pouco depois. Eu estou pulando algumas coisas, até as épocas, assim, eu tenho que dar um godô, porque os amigos espirituais estão dizendo que a família é grande. Então eu tenho que pegar leve. A história tocou na época. Ele desencarnou neste recinto e a menina. Ponto. Eu falei muito por cima porque a história é muito pesada. No plano espiritual, ele, um homem supostamente espiritualizado, se encontrou com entidades de luz. Está ouvindo, menino? Essas entidades de luz, ele não presenciava elas muito. Porque ele sentia ainda o torpez dos tóxicos. Então quer dizer que quando você desencarna, você ainda leva algumas coisinhas. Está ouvindo? Tá. Tô. Porque E atingiu o notaram- espírito. Sim. Mais 4 minutos, não vou me alongar muito. E notaram que ele tinha várias manchas negras na altura do órgão sexual. Mesmo assim, tentaram socorrê-lo, aplicando passes que não aderiam ao corpo dele. Vixe. Corpo Porque os etérico. espíritos de luz eram fracos? Não. É o corpo do petérico, ainda ele guardava. Tá. Ele não estava totalmente no astral. Você entende o que eu estou falando, Sim, né? sim, sim. Quem é espírita, estuda ou espiritualista, vai ver que eu não estou falando balela, não. Sim, sim. Porque tem gente que dá hora. Diz que depois de 24 horas, 44 horas, não sei quantas horas, o corpo do petérico se derrete como pupu. Não é bem assim, não. Ah, E ele estava ali, aparentemente inteiraço. Um dos mentores de luz, Senhor Exu da Meia-Noite, estão me pedindo para me dizer o nome, um dos Exus Meia-Noite. Não Tá. começa a delirar, viu, menino? tá, não é o do livro, é. Que a falange é grande. Apesar que o do livro é só mais um. Então, mas é verdade, é só mais um. Sim, Como eu também sou só mais um aqui. claro. Então, um dos Exu Meia-Noite
tem uma inspiração, deixá-la para a sorte. Nossa. Alguns vão dizer que isso é castigo, né, menino? Que é mancada, né? Não, não é mancada nem é castigo. É a justiça divina, nem é a justiça de Exu. O cara tá vendo a luz, mesmo que não percebe totalmente a luz que essas entidades. Perto dele tinha um oásis bonitinho. Eu não estou enfeitando a história, não. É verdade, ele não quis ir. Ele continuou com os mesmos impulsos que ele tinha em vida, só que dessa vez não tinha um vulcro de carne para frear isso de alguma forma. Sim, com canseira, com várias coisas. Aham. O que aconteceu? O duplo etérico dele começou a ficar um pouco mais tenso. Instantaneamente, é como uma sirene. Porque o corpo duplo etérico ele é formado pela frequência. Vou repetir. Pelas frequências, não é pelos metais, é pelas frequências dos metais e os ametais, ou os metaloides. Para quem estuda química, vamos aos estudos. E para quem estuda, eu não estou falando bobagem, pela frequência, uma frequência, não é algo físico material. Entende Tá. isso, menino? Sim, sim. É uma irradiação. Então começou a atrair um monte de vampiros. Nossa. Aí fizeram ele de menininha. Nossa, menininha Como de ele cadeia. tinha ainda o corpo do pretérico dele, É. enquanto ele tinha esse corpo do pretérico, digamos que a sensação era, no mínimo, 30 vezes mais real e viva de que em carne viva no corpo físico. Oh, meu Deus. Seres deformados com órgãos semelhantes a cavalo. Eu não estou mentindo, eu estou falando bem como é. Caraca. Recebia mordidas, ferroadas e outras coisas mais. Ele só ficou assim pouco tempo. Ficou 28 anos, só isso. Nossa. Eu não estou mentindo, é verdade. Aí vão dizer que Zé Pilinda está aumentando e é castigo do Pranastral. Não. Meu Deus. Enquanto ele não sanou, não a culpa, mas esse vício, eu vou falar o que alguns falam. Enquanto ele não foi esgotado, ele não foi liberado. Pra dizer chega, né? Não quero mais. Mas não é chega com as palavras, é com a energia, é com a Sim. essência. É. Essência do ego. Pena, Essência do nível da consciência. Que pena, E hein, seu essência da mente, que está podre. Nossa. Não é essência da alma. É sério o que eu estou falando. Estão me Sim. permitindo a falar nesse tom. Sim, sim. sim. Aceite esse presente dos Exus que estão trabalhando com o senhor. Comigo? Então o que acontece? Aquela menina Eita. que desde os 12 anos, entre aspas, por livre e espontânea vontade, ia se prostituir, ela se acordou no plano astral inferior. Escute. Ah. Ouvia ruivos e gritarias. Berros. Berros e mais berros. Nisso ela vê uma mulher toda de negro com roxo e vermelho. Recepciona ela com palavrão pesado. Quando a menina olha esta mulher, Maria Mulambo, estou pedindo para me falar o nome que eu estou falando. Tá. Maria Mulambo caminha 2 passos para trás e diz: salve a senhora, salve as suas forças. Tu tens 17 anos de idade. Tua alma te mostrou e se mostrou de uma forma. Tu queres continuar na mesma postura que tu tem na terra, ou tu queres ser mais uma ante o meu reino e seres também uma rainha? Laroeixo, que é a Mojubaia Gangai. O que tu acha que essa menina que está tendo uma oportunidade que a sociedade não deu, vai dizer? Se era o ego dela que estava sendo trabalhado pela alma, pela necessidade para matar a fome de outras pessoas. Porque ela não fazia apenas por prazer, por mais que ela poderia ter tido alguns. Hoje, essa menina é uma chefe de legião ante as Maria Mulambo. Nossa. Chefe de legião de falange. Legião. Nossa. Por quê?
ela não só entendia, ela sentia, se compadecia de toda aquela malandragem porca e sórdida do plano inferior, nas investidas sexuais, nos bordéis, em casas com muita sujeira e podridão. Ela sabia todos os trâmites e as manhas e em como ajudar sem machucar, sem destruir e sem quebrar a lei do livre-arbítrio daqueles que estavam lá. Isso é Exu, menino, que infelizmente não é falado por aí. Enquanto um ficou se lixando todo, porque assim quis, gritava, chorava o nome de Jesus, mas não demorava 3, 4 horas, já estava cheio de tesão no plano espiritual de novo. Nossa. Então ele teve que ser sanado, ele que se limpe por ele mesmo. Tá, entendi. Enquanto Maria Mulambo é uma das maiores guardiões que protegem as prostitutas e os prostitutos que por trás do seu ato de prostituição, vou repetir, há alguns que por trás do ato de prostituição tem toda uma família, tem doentes, tem pessoas que estão precisando. Porque o governo não deu escola, o governo não deu ajuda e a sociedade virou as costas. Nossa. E eu vejo aqui, às vezes, as pessoas dizem, olha, eu fumo só quando eu saio para beber, porque daí eu não aguento mais. E aí eu... São fracas. Então. E são esse... pessoas fracas. Não, mas... Aí, são pessoas fracas. Você não leva a mal o meu modo de ser. São pessoas fracas. Tá, mas não é para ser assim, né? Não, você está repetindo de novo uma palavra que particularmente eu não concordo. Então... Você não é obrigado a concordar com as minhas palavras. Claro, claro. Não é uma questão de Tem que ou bater não é no pra ser fundo. assim. Quer fumar, fuma. Quer beber, bebe. A vida é de vocês. Claro. Se você fumar e beber, são 2 vícios que são uma porcaria. Ah, tá. Agora não estou dizendo que as pessoas que fumam e bebem são porcarias. Não. Por isso... Então o que deve fazer, seu Zé? Se sabe que na festa bebe e depois acaba fumando, é melhor não ir na festa. Até aumentar a sua resistência. Você já respondeu. Tá bom. Então, antes do senhor ir embora, eu queria tratar desse tópico também, como a sexualidade desregrada influencia na manifestação mediúnica. Antes de responder, eu vou lhe falar uma coisa, e não corte. Tá bom. Vai pela pilha do seu Edson. O seu Edson está liberado. Ele ia escrever com os outros Exu aqui, mas eles estão liberando. Então, se o senhor quiser aumentar mais 1 hora... Pode? Pode. Tá bom. Pode, Perfeito. porque depois nós vamos falar uns assuntos aí. Eu prometo que eu vou ficar um pouquinho mais calmo. Isso é bom demais. Então, eu vou dizer assim... Mas então o senhor aceita ir para mais 1 hora de diálogo? O tempo que for necessário para responder aquilo que o senhor Tiriri achar por vir. E quem mais o senhor falou? O senhor Tiriri? Caveira. Quem mais? Ah, entendi, o senhor Caveira. Então, seu Zé, na pergunta que eu fiz para o senhor, é que sobre... Claro, agora que eu lembrei. Como que arruma... Não, como a sexualidade desregrada influencia na manifestação mediúnica? Como que o quê? Como a sexualidade desregrada influencia na manifestação mediúnica? Engraçado, a sua pergunta já é quase uma resposta. Se o ato é desregrado no sentido de o que produz o ato antes de o ato se tornar um feito, que é os teus pensamentos, que é os teus sentimentos e as tuas emoções, dependente do ser humano e o que vocês chamam de opção. O que vocês, carnados, a maioria chama de opção, que para mim não tem esse negócio de opção, não. É Deus se mostrando de outra forma. Se os teus pensamentos, sentimentos e emoções são desarmônicos e desequilibrados, torna-se difícil para nós vibrar numa pessoa assim, ou até mesmo incorporar. É mais fácil ela entrar no estado anímico, vicioso, e botar toda sua putaria para fora, dizendo que é pombagira e que é Exu, no caso de alguns ubandistas ou de algumas outras pessoas de outros cultos, de que ser um Exu ou uma entidade de verdade, vibrando e incorporada em si. Então é muito difícil, não dá liga.
Não pelo ato sexual, mas o que move o ato. O feito do ato. Você entende isso, menino? Sim, sim. Porque o ato, eu vou ter que dar um exemplo. Vou tentar pegar leve, assim, porque tem várias pessoas que escutam e tem meninos e menininhas, tá bom? Sim, por favor. Você está fazendo amor. Amor, amor mesmo, amor. Não é o amor que eu titulo, é o amor que vocês quiserem, mas amor com o seu marido. Só que o seu marido gosta de algumas coisas diferentes, em certas partes diferentes do corpo dele. Isso é um ato de carinho, se for aceito pelas duas partes. Ficou claro, menino? Claro, se é E pelas aí duas vai as partes. fantasias, desde que não seja algo que, independente de machucar o corpo, que também pesa, mas dependendo muito de ferir o grau de consciência do seu parceiro, os pensamentos, moral e a ética do seu parceiro ou sua parceira, e até mesmo o ego, os gostos, as maneiras, vontades do seu parceiro ou sua parceira, isso tem que ser pesado. Entende, menino? Claro. Tem que ser tudo comedido e medido. Agora, se for aceito em dois, não tem problema nenhum. A questão é você fazer a dois, ou a três, ou a quatro, que também nós falamos algumas coisas, mas não falamos das casas de swing, que também é uma maravilha. Como assim, maravilha? Uma maravilha de droga. Ah, tá. Mas sabia que casa de swing é droga, menino? Droga de viciar, sim. Sim, para nós, Exus é uma droga. É para entorpecer o grau de consciência, porque as pessoas não saem daquela faixa etária de consciência, e é para ampliar as viciações do ego. Casa de swing faz isso. Porque não é só o ato sexual nessas casas e as trocas de casais. É o que propulsa, o que objetiva o ato de estar lá dentro. A pessoa já sai de casa se gozando. Mas não é gozando por prazer. Ela nem é dela, ela entra em estado de vazão total. É que nem aquelas latinhas de saco de lixo que tu joga qualquer porcaria lá dentro. E quem faz isso aí pode se doer comigo, porque é isso aí mesmo. Tá ouvindo, menino? Mas pode se doer com o senhor mesmo? Pode Tá, se doer, tá. não tem problema não. Tá, e daí? Então o que acontece? Ah, Atrapalha muito. Muito. Ainda mais se a casa, por exemplo, tem um monte de neguinho, neguinha ou ser humano mal resolvido. Não é mal resolvido em opção sexual, é mal resolvido consigo mesmo. Porque ser mal resolvido é uma coisa muito unitária de cada um. E a maioria, quase que unânime de mal resolvido, não é sexualmente. É mal resolvido consigo, no que sente, no que nutre. Ah, mas eu sou mal resolvido porque talvez eu seja gay ou lésbica, ou vice-versa, sou apenas hétero. Não. Você é mal resolvido porque você ainda não sente prazer por si mesmo. Não é porque você sente prazer diferente com o outro. O prazer é teu, não é do outro. O corpo é teu. Tá entendendo, menino? claro, claro. Dando um exemplo bem básico, assim, para não me aprofundar demais, e as pessoas... Engraçado, as pessoas têm mente muito fértil. Então fertilizem de uma forma sadia, viu? Então, menino, se é uma pessoa mal resolvida, não pela opção sexual, mas consigo mesma, ela pode virar cambalhota que não vai adiantar. Pode gritar para tudo que coisa. O máximo que vai acontecer é o Exu de vez em quando vibrar. Por isso que tem algumas casas que o Exu mal encosta, já derruba um gargalo de cachaça em cima do médium. Isso é errado. Já compro 5, 6 garrafas de vinho. Isso é errado. Exu para incorporar não precisa disso. Não precisa nem botar entre os dedos um charuto para quê? É o charuto que vai buscar o Exu? O Exu é viciado em quê? Nessas porcaria? Claro que não. Estou Né? começando, eu até vou dividir com você isso, é bom e é oportuno, não vou dizer exatamente, mas eu estou começando a vibrar num mocinho no Rio de Janeiro. A mesma entidade que estou falando com o senhor. Nossa. É um menino, ele está com 18 anos para 19. É a mesma entidade que está falando com você. Eu não sou grudado no seu Edson, eu não estou dentro do bolso dele. Claro. Eu estou aqui para trabalhar. Nele, eu já venho como Zé Pilintra, já não venho como Zé Pilintra das Almas.
Nele eu já venho, mesmo sendo do Rio de Janeiro, eu já venho falando com sotaque bem puxado a cearense. Olha como é bonita a mediunidade. Sim. Você está entendendo, menino? Sim, sim. A diversidade das coisas? Aham. E é a mesma entidade. Só que o que acontece? Eu mal estou vibrando no nego, já jogaram uma garrafa de cachaça no peito do menino, botaram o charuto entre os dedos dele, simplesmente eu deixei ele. Ah. Graças a Deus, ao universo, que ele tem um pouco de clarividência. Ele não conseguiu me ouvir, mas ele olhou para mim e eu fiz com o dedo indicador, não. E fiz com a palma da mão, saia daqui. Ele entendeu a mensagem e trocou de terreiro. Nossa. Ele não é clareaudiente, ele é clarividente. Então, ele veio isso desde pequeno. Olha. Porque senão arrebenta, menino. Então quer dizer que eu vou vir no médio, já o médio entendendo que eu sou caçacheiro e pinguço? Eu sou viciado em charuto, em tudo que porcaria? Sim. Então, antes que os ubandistas e outros médios que já passaram por OMC condenem o que eu estou falando, instrumento de magia é uma coisa. Agora, usar instrumentos de magia para matar vizinhos é outra. Vamos ter coerência. Agora, se é um aparelho adulto, dono do seu nariz, chefe de terreiro, não interessa, que ele, já maior de idade, concede livremente a seu Exu a tomar cachaça, champanhe, charuto, fumar 300 garrafas, cachimbo, essas coisas. Palheiros, cigarrilhas, tudo bem, tem problema. Exu vem, por quê? Porque o médium assim permite, assim acredita. Agora, uma entidade responsável, seja ela qual for, que está iniciando, somente desses médios que estão vindo agora, que não são melhores dos que os médios, que eu vou usar simbolicamente antigo, que já estão por aí, tem que revisar muito essas coisas de vício. Eu já falei para o senhor num diálogo 80, 81, se eu não me engano. Foi. O que eu penso disso. Não me interessa se os outros babalaô, babalorixá, contestar o que eu estou falando. Não me importa. Porque numa casa de caridade vai várias pessoas de outras filosofias, de outras religiões. Quer dizer que, olha como funciona. E agora eu vou envolver energia sexual, tá bom? Tá bom. Eu vou dar um exemplo do seu Edson. Coitado do seu Edson, você está pagando os pecados, né, Negão? É, mas precisa, né? Todo mundo precisa. Todo mundo pega ele para Cristo. Sim. É porque não é. Porque se ele fosse, ninguém pegava. Né? Não, Então, mas todo pegar mundo o precisa seu pagar Edson. os pecados, né? Aham. Ele veio de uma igreja evangélica. E hoje muitos evangélicos no Brasil estão começando a atender o espiritismo e a Umbanda. Por quê? Porque a mediunidade está ficando desperta para todo mundo. Então o Edson incorporou até um tempo, depois nós largamos ele por respeito, porque ele era o menor, todas as entidades, e começamos a vir com mais frequência depois dos 18 anos e 9 anos, quando ele já estava mais dono do nariz. Quando ele começou a visitar os terreiros, eu não vou dar o nome do estado, porque já foi muito falado, mas vamos falar do Brasil, tá bom? Tá. Porque isso vale para tudo que lugar. Primeira coisa que ele via era a pombagira sentada no colo um do outro. Ai, ai, ai. Ai, 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 o quê, menino? Isso não se faz, né? Ah, tá, você que tá doendo alguma coisa em você. Que é isso, Zé? Dói o moral da gente. Ou se não via Exu cantando mulher, o médium mal parando em pé, dizendo que tá com o Exu fulano de tal, porque o Exu leva toda a cachaça. Aí depois o médium desincorporava, aquele fedor insuportável de nicotina, babando, aí tomava mais bebida ainda para dizer que o Exu foi embora e ele ficou bêbado porque ele quis beber. Tá entendendo como é que funciona, né? Uhum. Então, quando eu ia nesses lugares, e eu não incorporava no seu Edson, mas eu falava, olhe o que você está vendo, olhe. Ah, mas eu quero sair daqui, tá muito... Olhe. Alguns vão dizer que eu fiz errado, não me importa. Ele já tinha 19 anos. Olhe para o senhor ver. Isto não é pombagira. Isto não é Exu. Isso aí é a gente se fingindo que não tem vergonha na cara. Ah, mas eles têm essas guias que provam que é pai de santo. Balela. Palhaçada. E assim eram os estudos dele. Se não era eu, era o Caveira, ou era outras entidades que não vêm ao caso, outros Exus, porque desde pequeno
É muito Exu que tem em volta dele, que uma das missões dele é escrever com nós algumas coisas aí. Então outros Exus convidavam. Agora o senhor vai lá naquele lugar assim, assim, dava os endereços, ele ia. Mas já dizia, entra, fica quietinho, observa. Não julga. Porque ele nunca julgou ninguém. Isso é verdade. Por mais que ele não gostava. E não gosta até hoje. Até que um dia, ele foi a um lugar. Eu também não vou dar o nome quando eu estou aqui para puxar o saco de ninguém. E uma mesma pombagira que no outro lugar ele viu sentando no colo, fazendo, acontecendo, ou o mesmo Exu que via que empurrava gargalo de bebida abaixo nos jovens para ficar cantando. Tá ouvindo, menino? Nossa. Nossa, o que, rapaz? É o que mais acontece. Isso aí não tem nada a ver com homossexual nem lésbica. Acontece com hétero, com mulher, com qualquer um. Vergonha na cara, é assexuado. Não tem sexo definido. Entendeu, menino? Sim. Então o que aconteceu? Aí ele viu aquela pombagira, veio, ele viu que o tambor rufava, que fumavam, bebia, mas ele notava que os menores ficavam com o Exu incorporado e a garrafinha, um copinho de cachaça no pé do Exu. O Exu não bebia. No corpo, o Exu bebia no astral, manipulava no astral. Ele não é Exu? É interessante. Ué. Um tal de tranca-rua. Sim. Quando eu digo um tal, porque são vários, eu não estou desfazendo dele. E se o médico se ofender, me perdoe. Tá. Aí meu jeito é assim. Como eu também sou um tal, tá bom? O tal do Zé Pilintra. Fica feio. Um Tá. tal Zé Pilintra. Tá. Mas um amigo, um irmão, um padre de Sangaô não falou que de uma experiência da vela, que tem que vendar o médio e da vela? Ah, sim. Qual é o número do diálogo, menino, por favor? 200 e pouco. 200 e pouco qual? Ah, vou procurar aqui, eu já falo pro senhor, seu Zé. Vai Tudo bem, continuar. mas fale, para as pessoas procurarem. Tá. Se esse mesmo Exu de luz falou isso, eu que sou um apagado é a mesma coisa. 208. Então, se é 208, o tranca-rua, pensem, eu vou dar um outro remedinho. Se o teu Exu é verdadeiro, bota a garrafinha e o charuto no chão para os médios que estão começando agora. E ele vai manipular sem botar na boca do médium. Ele não é Exu? Olha. É o mesmo exemplo da vela que o tranca-rua deu. É a mesma coisa, é energia. Ele vai perceber qual é a energia. Então, por exemplo, um caveiro é capaz de manipular sem ter que fumar ou beber. Ele não é espírito, menino, ele é carnado. Ele é um espírito, né? Então, já respondo sua pergunta. Mas se ele onde é estiver que entra? incorporado? Por favor, repita. E se ele estiver incorporado e dizer, olha, eu preciso da fumaça em volta do corpo do meu menino? Realmente for um caveira, ou qualquer Exu que chega num menor que não fuma e que não tem esses vícios, ele vai pedir permissão ao chefe da casa. Não interessa que, em termos de hierarquia, o caveira seja superior no plano astral. Respeito é respeito, e Exu tem muito disso. Claro, claro. Se o chefe da casa, mesmo que esteja desincorporado, diga, ó, meu paizinho, não, é não e ponto. Não gostou, vai embora, te retira. Vai procurar tua turma. Porque Exu, no mínimo, tem respeito pela banda um do outro. Como tem casa que fuma, bebe, então, o meu processo como entidade é o desmandos de vícios. Um deles é o vício sexual, que caboclo das 7 encruzilhadas. Até eu vou pedir para o meu médico depois, se puder, postar isso quando o senhor postar esse vídeo. Comenta o que eu vou falar agora. Tá. Um dos maiores males para os ubandistas de agora e do futuro é a sexualidade mal resolvida. No Ai. sentido de postura. Ele fala diferente. Ele diz que é o cambono com a cambona, o médium homem e o médium mulher. Para quem quiser procurar, se eu não me engano, é um vídeo de 21 minutos ele falando sobre isso. E aí? Se eu estou errado, esse caboclo também tá. O médium dele também tá. Que foi quem iniciou a Umbanda. Então a diferença é que o meu temperamento é assim. Eu não tenho saco para hipocrisia. Não gosto. E eu acho que eu posso, eu até vou dizer, dizer essa palavra. Eu detesto hipocrisia. Por isso que desde menino, mesmo que se médio, enxerga, escute, não tem problema, mas
Nós trabalhamos nele como trabalhamos em vocês, médicos, escute a intuição de vocês. Para que eu vou precisar te drogar com uma garrafa de cachaça? Sim, Um sim. copo de vinho? Claro. Charuto nos lábios para dizer que eu sou Exu. Agora, se você fuma e você sente que eu posso, aí eu vou fazer para manipular a energia, mas eu posso largar o charuto, usar um perfume. Não sou cigano, mas a energia do aroma, as moléculas que formam o aroma, pode limpar tão qual como o charuto. Ou eu sou escravo dos vícios terrenos. Claro. E a pessoa que tem propensão ao vício, seu Zé, daí o Exu também já nem deixa. Mas é isso que eu estou falando, rapaz. Se a pessoa já tem uma fissurinha. Para alguns vícios, você acha que eu vou forçá-lo, empurrá-lo, orientá-lo, guiá-lo a estar se aprofundando mais? Ou eu vou vagarosamente respeitando o mesmo, tirando ele disso? E assim também vai o vício do sexo. Porque o sexo, ele não é só o ato. O sexo é como as pessoas se têm magneticamente num ambiente. A linha de Exu, para quem é um bandista, é uma linha muito séria. As pombagiras não são vagabundas. Nossa. Zés pilintras não são malandros mau caráter. Exu não é vândalo. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Que por ter vergonha na cara só para si mesmo, eles botam várias máscaras de vários Exus com vários nomes para encher a cara de cachaça. Então. Ficar agarrando adolescente nas giras. Ficar tentando empurrar para outras coisas. Não adianta as pessoas dizer que isso não existe, porque isso existe na católica, com espírita, com evangélico, existe em tudo que lugar. Mas os tempos agora estão aí, menino. O Exu, todos os Exus, os mesmos Exus que vocês trabalham, receberam um mandato que alguns podem chamar, se quiser, de Arcanjo Miguel, não tem problema. Um espírito aí de luz. Chega. Vocês vão ver muito padre, pastor e pai de santo sendo pego com as mãos nas calças. Caindo. O ano não é previsão de Zé Pilintra, não. Isso já está acontecendo. A casa vai cair. Esse é meu recado. Da Pistola Silva. O Exu, eu não falo só por mim, Zé Pilintra, eu falo por todo o povo de Exu. E quem trabalha com Exu, como o nome Exu, o guardião, samaritano, lanceiro de Maria, obreiros, não interessa. A casa vai cair. À vontade minha. Seu Zé, o que a pessoa pode fazer para não estar na casa quando ela cair? Não ajude a construir ela. Não ajude a manter essa casa como está.